Nesse vídeo eu vou te ensinar como que eu fiz para mim ganhar R$ 1.000 trabalhando apenas 2 dias. Isso mesmo, mesmo eu tendo meu emprego fixo de segunda a sexta, em apenas 2 sábados eu fiz um serviço de uma instalação que me rendeu R$ 1.000 para o meu bolso. Eu vou te mostrar agora como que você também pode fazer. Fala galera, beleza? Nelson Barbosa aqui. Presta muita atenção nesse vídeo, assiste ele até o final, porque esse vídeo vai ser o que diferencia um eletricista de sucesso, um eletricista que ganha dinheiro, de um eletricista que vai perder todos os orçamentos pro Zé Faísca. Então presta muita atenção nesse vídeo, no que eu vou te passar. Então vamos lá. Eu fui chamado para fazer um orçamento em uma obra, é uma casa numa chácara, uma casa simples, de 4 cômodos, uma suíte e um banheiro, e sala e cozinha junto, e a lavanderia ainda não estava pronta, então eu não fiz a parte elétrica da lavanderia. Isso aí o cliente falou que vai fazer só mais para frente, aí depois ele me chama, e aí é um outro valor, porque já vai ser um novo serviço. Como que estava a casa? Eu cheguei lá, os conduítes já estavam tudo embutido na parede, as caixinhas já estavam todas fixadas no lugar, já estava tudo pronto, era só passar a instalação. A princípio, sem dificuldade nenhuma. O cliente não tinha pedido planta elétrica, é uma casa simples, uma chácara. E o grande problema é que ele já tinha chamado um cara para fazer o orçamento, e esse cara já tinha mandado ele comprar os cabos e falou tudo errado para ele. O cara mandou comprar cabo de 10 para alimentação da entrada, sendo que a casa é 127 e vai ter 2 chuveiros. Então isso daí eu já falei pra ele. Esse cabo aqui, a bitola é fino, pro tanto de carga que você quer instalar. Aí ele me falou que a ligação tá sendo provisória na chácara do lado, por questão que o condomínio não tinha dividido ainda as chácaras, que futuramente vai dividir a chácara e vai colocar um poste para cada chácara. Quando colocar o poste, ele vai fazer a alimentação de novo, e aí eu vou lá de novo pra gente ver o cabo certo que ele deve utilizar. Mas então, como eu não poderia deixar o cabo de entrada desprotegido, eu dimensionei um disjuntor específico para não sobrecarregar esse cabo de alimentação. Eu vou te passar agora como que eu fiz para mim fechar um orçamento com ele, sem ter que abaixar o meu preço, e como que eu fiz para realizar essa instalação elétrica. Presta atenção nisso daqui, senão você pode perder muitos orçamentos por fazer isso. E o que que é? Passar a lista de material antes de fechar o orçamento. Muitos profissionais, muitas pessoas que pegam para fazer esse tipo de instalação, ele não sabe fazer dimensionamento de circuitos, ele não sabe quantos disjuntores vai, para ele liga tudo em um disjuntor só e sai distribuindo na casa inteira. Ele não sabe fazer um dimensionamento de circuitos, ele não sabe qual cabo ele vai utilizar, ele não sabe qual tem que ser a bitola, ele só sabe ligar uma tomada e um interruptor. Então se você passar a lista de materiais para o seu cliente antes de fechar com ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista que você passou para ele vai falar que ele não vai fechar com você, e ele vai passar essa lista lá pro Zé Faísca que ele contratou. E aí esse cara vai pegar a lista de material que você dividiu tudo certinho, vai mandar ele comprar os materiais e vai instalar. Então você trabalhou de graça. Se o cliente quiser que você faça só a lista de material, você fala assim, beleza, eu faço, só que é R$ 50, R$ 100. Fala assim, ó, eu faço a lista de material, é R$ 100. Se você fechar comigo, a gente abaixa esses R$ 100 no valor do orçamento. Se você não fechar comigo, você me passa os R$ 100 do orçamento que eu fiz para você. Porque senão você vai trabalhar de graça. Tem muita gente que faz isso, então toma cuidado. Então vamos lá. Olha, presta muita atenção nisso daqui. O que o cara que foi lá fazer o orçamento falou para ele? Falou assim, ó, compra o cabo de 10, a gente coloca um disjuntor de 60, que aí não vai ficar desarmando, e aí a gente passa uma rede aí para casa e divide, e só que ele nem chegou a falar o valor. Ou ele falou o valor e o cliente não quis falar pra mim quanto que o cara cobrou. Eu cheguei lá, o que eu falei? Isso daqui é muito valioso. Antes de você passar o orçamento, antes de você passar o valor, você precisa valorizar o seu trabalho. E o que é valorizar o trabalho? Você precisa mostrar para o seu cliente que você sabe do que você está falando. Você tem que mostrar para o seu cliente que você é o melhor para fazer aquela instalação. E como que você faz isso? Você fala assim, ó, eu vou fazer circuito independente para o chuveiro, vou fazer circuito independente para a cozinha, vou fazer circuito independente para os quartos e para a sala, vou fazer circuito independente para iluminação, vou passar o cabo de aterramento, que isso é muito importante para proteger os seus equipamentos, vou instalar os DPS, que são para fazer a proteção da sua casa contra surtos de energia,
Principalmente em área rural, é muito comum de ter surto de energia, ter descargas atmosféricas ou até manobras na rede, e isso pode queimar os seus equipamentos. Então, como eu sei que uma televisão custa bem caro e eu não quero que você perca a sua televisão, eu vou instalar um DPS na sua rede, que o custo-benefício vai ser maior. Eu também vou instalar um sistema de proteção com DR, porque caso você leve algum choque, sua esposa leve algum choque, o circuito vai identificar que teve uma fuga de corrente e vai fazer o seccionamento na hora. Isso vai evitar de você morrer por um choque elétrico ou até mesmo algum parente da sua família. Principalmente em área de chácara, que vem bastante criança, aí entra na piscina, depois vem para dentro de casa, às vezes está mexendo no celular com a mão molhada, com o pé no chão e pode tomar um choque. E esse choque pode ser fatal. Então eu vou colocar um DR para fazer a proteção da sua casa. Entendeu? Assim você mostra que você tem conhecimento técnico para fazer aquela instalação. Você mostra para a pessoa coisas que ela nem imaginava. O cliente não sabe que existe o DPS para proteger contra surto de tensão. O cliente não sabe que existe o DR para proteger contra fugas de corrente. Se você mostrar para ele qual a importância e se você mostrar para ele o que ele pode perder de não ter aquilo na instalação dele, com certeza ele vai querer instalar, ele vai querer fechar com você. Por quê? Porque você está passando confiança, você está mostrando que você sabe o que você está fazendo. A gente vai fazer um sistema de aterramento para proteger a sua casa, que o DPS tem que ser ligado no sistema de aterramento. Você mostrando a importância, o cliente vai querer fazer. Depois que você passou tudo isso para o seu cliente, você passou bem detalhado. Olha, eu vou fazer isso, 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 isso. Você vai estar assegurado disso, disso, disso e disso. O seu cliente vai estar assim, nossa cara, quem que é esse cara aqui, mano? Assim, nossa, como que eu nunca ouvi falar disso, se é tão importante? Eu quero isso na minha casa. Você não conhece alguém que já perdeu alguma televisão em época de chuva, em época de temporal? Por quê? Porque não tinha um simples DPS instalado na rede. Então quando você fala isso, o valor do DPS fica aqui embaixo. Quando ele começa a comparar com o tanto que ele pode perder, então para ele é insignificante, ele vai querer fazer. Depois que você fez tudo isso, depois que a sua moral com o cara já está lá em cima, o que você faz com ele? Você fala assim, ó, eu te dou 6 meses de garantia da instalação elétrica. É isso mesmo. Se tiver algum problema com a instalação elétrica em 6 meses, eu me responsabilizo, eu venho aqui e conserto para você. Por que você está falando isso? Porque você vai estar fazendo bem dimensionado, você vai estar fazendo com todos os dispositivos de segurança, você vai estar utilizando os cabos adequados, então a sua instalação vai durar muito mais de 6 meses. Sua instalação vai durar 5, 10, 20 anos sem ter problema nenhum. E só o fato de você falar que você dá 6 meses de garantia, o cliente vai falar, nossa, mano, eu nunca ouvi falar isso, velho, ninguém nunca falou isso pra mim. Ó, vou te dar 6 meses de garantia e fica R$1.000 pra fazer uma instalação dessa. O cliente fechou na hora, ele não questionou, ele não pediu desconto, ele não falou nada, ele falou, não, beleza, faz a lista de material pra mim que eu vou comprar. Aí você vai lá, você soma as tomadas, você vê quanto de potência que você tem que reservar para cada tomada. Não tinha muita tomada na cozinha, isso foi um erro do pedreiro. O que eu te aconselho é estar na obra desde o início. Só que isso quem tem que ter consciência é o cliente, né? Ele tem que chamar o eletricista desde o início. Porque ficou para o pedreiro fazer a instalação, ou ficou para o pedreiro colocar os conduítes, então na cozinha ele colocou praticamente 2 tomadas. Aí eu coloquei uma tomada dupla para facilitar para ele. Ele não queria mais cortar a parede, ele não queria mais colocar a caixinha. Então eu cobrei R$1.000, o cliente não questionou do preço, não pediu desconto, não falou fulano faz mais barato, porque eu não vou cobrir o orçamento do outro. Eu não vou cobrir o orçamento do pedreiro. Por quê? Porque eu estudei. Eu estudei mais de 5 anos para poder chegar lá e fazer aquela instalação. O pedreiro aprendeu na prática. Não estou falando que nenhum pedreiro estuda. Só que a maioria aprendeu na prática, no dia a dia, fazendo. Não sei qual que seria a palavra certa para não querer diminuir o outro profissional. Só que eu não vou abaixar o meu orçamento porque o cara não faz mais barato. Eu tenho que provar que eu sou o melhor para fazer aquela instalação. E você vai estar vendo na foto do quadro de distribuição aqui que eu montei, que o painel é de madeira. O pedreiro já tinha feito aquela caixinha de madeira para colocar os disjuntores. Eu falei para ele que aquele não é mais adequado porque a madeira pega fogo e pode propagar
incêndio na casa dele, pode pegar fogo lá. Então aqui eu já passei a minha informação a respeito dele, eu já falei que aquele não é adequado, agora cabe a ele querer mudar ou não. E como que eu fiz para mim dividir os meus 2 dias de trabalho? Porque afinal eu ganhei R$1.000 em apenas 2 dias. Então presta muita atenção no que eu tenho para falar daqui para frente, que isso vai fazer uma enorme diferença para você. No primeiro dia eu fiz a instalação da sala, fiz a instalação da cozinha e fiz a instalação de um banheiro. Deu muito trabalho para passar os cabos, o pedreiro era horrível, os conduítes faziam um monte de curva, conduíte amassado. Esse tipo de coisa são dificuldades que nos cursos presenciais ninguém te fala. Quando você está lá no Senai fazendo o seu eletricista instalador, é muito difícil ele falar, ó, se o conduíte não passar, mano, você faz assim, ó. Ele não vai te passar os macetes. Por quê? Porque lá você passa tudo com tubo livre, tudo com tubo rígido, e você só aprende essas coisas fazendo no dia a dia. Então no primeiro dia eu instalei a cozinha, a sala e um banheiro. No segundo dia eu fiz os 2 quartos, fiz o outro banheiro e montei o quadro de distribuição. Eu vou fazer um vídeo mais específico falando diretamente da obra. Eu vou te mostrar quais foram as dificuldades que apareceram, os imprevistos e o que eu fiz para me resolver todas essas dificuldades. Então fica ligado que em breve vai sair esse vídeo. E presta muita atenção que o mais valioso está por vir agora. Você não pode perder o que eu vou falar agora. Um eletricista, para ele ter sucesso, para ele ser um profissional, ele tem que manjar de 3 coisas, ele tem que ser bom em 3 coisas. Ele tem que saber instalar qualquer tipo de equipamento. Se eu falar para ele, ó, instala para mim essa luminária de LED aqui com interruptor paralelo, ou instala essa luminária de LED com sensor de presença, ou instala esse ventilador de teto com controle remoto, ou instala esse interfone para mim, instala essa câmera. Um eletricista bom, um eletricista profissional, ele tem que saber realizar qualquer tipo de instalação, porque senão ele perde dinheiro. O que mais que um eletricista profissional tem que saber? Ele tem que saber montar quadro de distribuição de alto nível. Isso mesmo, ó, igual esse que eu montei. Ele não ficou o melhor possível, por quê? Porque essa caixinha era de madeira. Eu falei pra ele, pô, mano, você quebrou minhas pernas, mano, essa caixinha é de madeira, cara, não pode. A gente colocava um painelzinho da Tigre, igual esse daqui, ó, ia ficar perfeito, eu faço um servicinho perfeito. Não tinha nem lugar pra fixar o disjuntor, mano. Então eu falei pra ele, ó, a gente precisa de um trilho DIN para fixar o disjuntor. A gente precisa de 2 barramentos, um de neutro e um de terra, que tenha encaixe para trilho DIN. A gente precisa de um barramento pente para fazer a derivação dos disjuntores. A gente precisa desse terminal genérico, que é para ligar junto com o barramento pente e você conseguir colocar o seu cabo de alimentação. E aí eu fui colocando na lista tudo que a gente tinha que fazer. Então se você não é um expert em quadro de distribuição, você vai começar a patinar. Você vai querer distribuir os disjuntores fazendo jumper com os cabos. Isso pode causar um sobreaquecimento e aí queimar o seu nome na praça. Pô, mano, chamei o cara lá, ele fez um monte de jumper em cima dos disjuntores, derreteu tudo. Então você tem que entender dos componentes de um quadro, você tem que entender como que você vai montar ele. Não é só montar. Você precisa entender do que você está fazendo. E esse é um outro ponto que nos cursos presenciais você não aprende. Você não vai ver esses macetes de trilho DIN que você vai lá, você corta, você parafusa. Você não vai ver isso. Você vai aprender a ligar um interruptor, ligar uma lâmpada, ligar um sensor de presença. Esse é o ponto negativo dos cursos presenciais. Você não tem a prática, você não tem o dia a dia. É por isso que eu me destacava em relação aos outros alunos quando eu fazia o curso técnico. Porque eu já estava em campo, eu já estava trabalhando, já estava fazendo casa, já estava montando indústria, reformando máquina, montando salão. E eles estavam só na teoria. Então esse era o ponto negativo, porque eles não conseguiam ter a vivência na prática, eles não conseguiam aprender fazendo, eles aprendiam só o que era passado. E o terceiro ponto para você ser um eletricista profissional, para você ganhar muito mais dinheiro do que os outros eletricistas, você tem que, por obrigação, entender disso aqui, ó. Isso aqui é uma planta elétrica de uma casa e você tem que entender, se o cliente chegar para você e falar assim, ó, faz um orçamento para mim, você vai lá e pega seu escalímetro, pega a sua régua, começa a medir, começa a ver a quantidade de cabo, entende a simbologia, o que é fase, o que é retorno, o que é terra, o que é neutro, qual que é a potência desse ponto de luz. Aqui tem a legenda com todos os interruptores. Se você não saber planta elétrica, você vai perder um serviço grande. Você vai perder serviço que você realmente ia ganhar dinheiro. E para você se destacar de 80% dos demais eletricistas, você tem que saber planta elétrica. Se você não souber planta elétrica, você não vai ganhar dinheiro de verdade e você vai perder muitos orçamentos.
Eu já fiz vários cursos presenciais, fiz curso no Senai, fiz curso técnico em uma das melhores instituições que tem aqui na minha região, e eu posso te garantir que eu sei o que eu estou falando. No curso técnico, no curso presencial, o aluno sai de lá sem nem saber o que é um passa-fio. No curso técnico não me falaram nem o que era um passa-fio. Se você está passando 5 cabos e o guia não está indo, e aí o que você faz? Tem técnicas para você passar o guia, tem técnicas para você amarrar os cabos no guia. Para tudo tem uma técnica que você aprende no dia a dia. A gente saiu do curso técnico, a gente não viu nem a foto de uma haste de terra. Se você falar para o aluno que acabou de se formar, fica uma haste de terra aqui no chão aqui para mim, o cara não sabe, ele não sabe como que é uma haste de terra. Se você falar para ele, explica para mim como que é uma haste de terra, ele não sabe por quê? Porque ele nunca viu. Ele viu o quê? O cara com um termômetro na mão, que é um aparelho que é difícil você ver no dia a dia, porque é caro, a haste já estava enfiada, ele viu só a ponta do cabo saindo, ele nem sabe como que é ligado aquele cabo, o professor só ensinou ele a colocar o termômetro. Por quê? Porque no curso presencial, a maioria das vezes você não tem prática, você não aprende de verdade. E se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, porque isso mostra que você quer ser um eletricista de verdade, você quer ganhar dinheiro, você quer trabalhar com essa profissão, que você pode trabalhar o Brasil inteiro. Aqui na minha cidade, aqui onde eu tô, tem a casa, tem a lâmpada ali instalada, tem as tomadas. Na onde você está, você também tem uma lâmpada aí no seu quarto, na sua sala, você também tem tomadas. No Brasil inteiro tem. Você pode trabalhar em qualquer lugar do país, entendeu? Se eu sair daqui da minha região interior de São Paulo e for lá para o Nordeste, as casas são as mesmas, o tipo de instalação são as mesmas. Então, se eu trabalho aqui, eu também consigo trabalhar lá. Porque o meu conhecimento não serve só aqui na minha região, o meu conhecimento serve para mim trabalhar lá também. E você, onde você mora, você também pode trabalhar aí, porque tem mercado para todo mundo. Então só não ganha dinheiro quem não está preparado para o mercado, quem não sabe trabalhar da maneira correta. Se você não está capacitado, você não vai conseguir ganhar os orçamentos. Por quê? Porque você não tem jogo de cintura na hora de passar o orçamento, porque você não tem confiança para realizar qualquer instalação. Você fica com o pé atrás, aí o cara fala assim, fulano fez por R$1.000. Aí você fala assim, eu faço aqui, eu faço por 800. Você ganhou o cara, por quê? Porque você fez mais barato. E não, você tem que mostrar para ele que você é o melhor. Você tem que conseguir o serviço porque você é o melhor e não porque você faz o mais barato. Então se você chegou aqui, eu tenho um convite para fazer para você. Presta muita atenção. Se por acaso você já fez cursos presenciais e não aprendeu, se você já fez curso técnico e não aprendeu, não tem confiança para realizar na prática, pode ficar tranquilo porque isso é muito comum. Isso aí é uma falha do nosso sistema de ensino no país. E quando eu estava no curso técnico, eu comecei a pesquisar para poder ver, como que eu posso ajudar esses caras? Porque eles vinham perguntar as coisas para mim, eles me viam como uma referência porque eu já tinha mais experiência. Eu entrei na indústria com 16 anos, então eu aprendi muita coisa, eu vi muita coisa no chão de fábrica. Então eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu encontrei o trabalho do professor Ricardo e eu fiquei fascinado com a metodologia dele de ensino, porque ele é um cara simples e direto ao ponto. Ele tem mais de 22 anos de experiência como eletricista profissional, trabalha com isso, vive disso a vida inteira. Então no treinamento dele, ele ensina tudo que você realmente precisa no seu dia a dia. Ele te ensina técnicas para passar cabo, ele te ensina a montar quadros de alto nível, monofásico, bifásico, trifásico. Ele te ensina a dimensionar todo o sistema de fornecimento trifásico. Além disso, tudo que eu falei que você precisa saber sobre planta elétrica, ele te ensina na prática como você pega um escalímetro e faz o dimensionamento, faz o levantamento de carga, vê a quantidade de material, quanto tempo você vai demorar, quanto você deve cobrar. Então você vai aprender a montar quadro de distribuição perfeito, de alto nível, com todos os dispositivos. Você vai aprender a ler plantas elétricas, fazer projetos, ganhar dinheiro acima da média, acima do pessoal do mercado de trabalho. Um eletricista em média hoje está ganhando de 2 a 6 mil reais por mês. E se você fazer o seu trabalho direitinho, começa a fazer suas instalações, começa a fazer seu nome na praça, começa a ser divulgado. Além do mais, no curso de eletricista instalador, tem um bônus que é de fechar parcerias, que isso vai fazer que as outras pessoas te divulguem. E assim o seu nome vai conhecer no mercado do trabalho inteiro. O melhor meio de comunicação hoje em dia é a internet. No curso também tem um bônus, encontre clientes usando o poder da internet.
Lá você vai aprender a divulgar o seu trabalho na internet, que hoje é o melhor meio de comunicação. Assim você vai conseguir lotar a sua agenda e você nunca mais vai ficar correndo atrás de cliente. Se eu for ficar falando aqui pra você o tanto de coisa que você vai receber, esse vídeo aqui vai ficar muito longo, porque são mais de 34 aulas totalmente passo a passo, que parece que você está no local fazendo o trabalho elétrico. Tem mais de 3 bônus totalmente grátis para te auxiliar a aumentar os seus resultados. E claro, para acrescentar mais ainda no trabalho desse professor, eu resolvi dar de bônus o meu mini curso de comandos elétricos, onde eu te passo todo o meu conhecimento de 6 anos dentro de indústria. Eu te ensino na prática como que você monta um comando elétrico, qual que tem que ser a sua linha de raciocínio para conseguir entender a lógica. Eu também te mostro no meu mini curso análise de falhas. Quando você tiver com defeito na máquina, eu vou te mostrar qual caminho você deve seguir para você conseguir encontrar o defeito com o menor tempo possível. Isso vai te destacar dentro da empresa. Além das mais de 34 aulas, além desses 4 bônus inclusos grátis, ao final do curso você também vai receber o seu certificado de eletricista profissional com a carga horária de 210 horas, assinado pelo professor, CNPJ da empresa, reconhecido em todo o país. Você também vai receber uma apostila de apoio para você poder acompanhar todas as aulas e tendo dia a dia para te auxiliar nas instalações. E também vai participar do grupo exclusivo no WhatsApp que tem todos os alunos e professores. Assim você pode tirar dúvidas, pode mandar o seu serviço. Se tiver alguma dúvida, os alunos mesmos vão interagir, os professores também estão lá a qualquer hora do dia. Tem uma comunidade secreta no Facebook também, tudo isso você vai ficar sabendo lá. Então se você quer fazer parte do grupo de eletricistas que estão ganhando dinheiro, que estão trabalhando de verdade, com serviço profissional e se destacando da concorrência, sem ter medo de perder o serviço pro Zé Faísca, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Você clica lá, conhece todo o material, preenche seus dados, garanta a sua vaga, porque isso vai te diferenciar dos outros eletricistas. Se eu fosse você, eu não deixava para depois, porque amanhã já pode ser tarde. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Eu espero que você tenha feito, eu espero que você faça a escolha correta. Como eu te mostrei, eu ganhei R$1.000 em apenas 2 dias. Então se você fazer um pequeno investimento em um treinamento que vai te possibilitar tudo isso, você só tem a ganhar e você já sabe que estudar é sempre o melhor caminho. Então forte abraço, fiquem com Deus.